Eu sou José Antônio Minatel, sou conhecido pelo sobrenome, sou professor de Direito Tributário na Faculdade de Direito da PUC de Campinas. E hoje quero passar a vocês fundamentos do Imposto sobre a Renda. Vamos tratar do Imposto sobre a Renda nessa nossa primeira aula, abordando os aspectos fundamentais, as diretrizes que estão previstas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Posteriormente, em outra aula, vamos abordar esse imposto em suas particularidades. Então, comecemos hoje tratando do Imposto sobre a Renda, os fundamentos de incidência, porque com essa parte inicial, queremos depois trabalhar com a tributação das pessoas físicas, assim como trabalhar com as regras que estão vigentes no ordenamento que tributam as pessoas jurídicas. Essa parte, então, inicial, ela serve de fundamento tanto para a tributação da pessoa física como de tributação da pessoa jurídica. Para tanto, vamos seguir aqui as nossas telas que estão aqui previamente preparadas e que vocês poderão acompanhar esse nosso resumo, essa nossa diretriz. Estudar o Imposto sobre a Renda já advertia o nosso saudoso Geraldo Ataliba que não é possível começar qualquer estudo sem que indaguemos ou sem que investiguemos a estrutura onde ele se enquadra. Então, não é possível estudar diretamente o Imposto sobre a Renda partindo do regulamento do Imposto de Renda. Não é possível estudar o Imposto sobre a Renda partindo das regras que criaram o Imposto sobre a Renda. É preciso saber, essas regras estão em conformidade com o nosso sistema tributário? Então, o nosso ponto de partida será sempre a estrutura do nosso sistema. E o nosso sistema tributário, ele tem uma característica particular. Vocês seguramente já ouviram falar que o nosso sistema tributário, ele tem a característica de uma rigidez absoluta. Por isso, rigidez não comparável com sistemas de qualquer outros países. Por que o sistema é rígido? Evidente que um sistema rígido é aquele que se opõe a um sistema flexível. E o nosso sistema é rígido por quê? Como que se caracteriza essa rigidez? Essa rigidez aparece, em primeiro lugar, porque tudo está no texto constitucional. Diferentemente de outros países, a nossa Constituição prevê todas as diretrizes para que o legislador possa criar o tributo. Então, tudo está no texto constitucional. E se tudo está no texto constitucional, há um estreito caminho reservado ao nosso legislador. O nosso legislador, que é o legislador ordinário, e aqui logo faço uma advertência a todos vocês. Quando eu me referir daqui para frente a legislador ordinário, não estou me referindo ao ordinário no sentido pejorativo. Estou me referindo ao ordinário no sentido do legislador comum. Muito embora o nosso legislador, muitas vezes, ele é ordinário mesmo, pejorativamente, porque desrespeita essas diretrizes que estão na nossa Constituição Federal. Então, o nosso sistema é extremamente rígido, o que vale dizer, há um estreito caminho reservado ao legislador para a criação dos tributos, para a alteração desses tributos por meio de lei ordinária. E aqui partimos daquela nossa premissa, a Constituição Federal, que prevê todas essas diretrizes, que coloca tudo no texto constitucional para tentar conter a atividade do legislador, a Constituição não cria os tributos. A Constituição Federal só distribui competências. E ao distribuir competências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, distribui competências exaustivamente regradas, dizendo a cada um desses legisladores o que eles podem tributar, como podem e até quem pode ser colocado no polo passivo da relação jurídica tributária. Então, nosso sistema não é comparável com o sistema de qualquer outro país.
E se pudesse, até se vocês tiverem acesso, curiosidade, eu estou apresentando aqui, olha, a Constituição italiana. A Constituição italiana, se conseguir focar, dar um foco nesse exemplar que tem aqui, da Constituição italiana. A Constituição Federal Italiana, já vejam a espessura da Constituição, que é fininha. Para que vocês tenham uma ideia, tem 2 artigos na Constituição italiana que dizem respeito aos tributos. O artigo 23, que estou lendo aqui, nenhuma prestação pessoal ou patrimonial pode ser instituída senão com base na lei. E o artigo 53 da Constituição italiana, que, na mesma linha, diz que todos devem concorrer aos gastos públicos em razão de sua capacidade contributiva. E o sistema tributário é informado pelo critério da progressividade. Então vejam, para que vocês possam comparar. É igual ao nosso sistema? É igual ao sistema tributário brasileiro? O sistema tributário italiano tem 2 dispositivos dizendo que o tributo precisa ser criado por lei. A lei que cria o tributo precisa observar a capacidade contributiva e observar a progressividade. A Constituição italiana nada mais fala sobre forma de tributar. Então, por isso, nós não podemos comparar o sistema tributário brasileiro com qualquer outro sistema tributário. Se pudessem, tiverem curiosidade, na Constituição espanhola vão ter essa mesma previsão. 2 artigos cuidando dessas mesmas diretrizes, o que é muito diferente do nosso sistema tributário. Então, o nosso sistema, além de distribuir as competências, porque a Constituição não cria os tributos, o que acontece? Ela esmiuça, ela detalha como o legislador deve criar quem pode ser alcançado para cumprir as obrigações tributárias. E como o nosso tema é abordar o imposto sobre a renda, vamos então começar pela Constituição Federal. Se tudo está no texto constitucional, se o nosso sistema coloca tudo no texto constitucional para conter a atividade do legislador, é por lá que devemos começar a nossa investigação. Vamos à Constituição Federal, no artigo 153, lá está previsto que compete à União instituir imposto sobre, e o imposto que é objeto do nosso estudo, começando aqui por essa aula. Compete à União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Veja, o Constituinte atribuiu à União um poder para, mediante lei, fazer uma lei, elaborar uma lei que venha alcançar renda e proventos de qualquer natureza. E nada mais disse a Constituição. Nada mais disse, então cabe a nós investigarmos o que se deve entender por renda, o que se deve entender por proventos de qualquer natureza. Porque o nosso legislador, ele tem um estreito caminho. Ele só pode tributar aquilo que se caracteriza como renda. Só pode tributar aquilo que se caracteriza como proventos de qualquer natureza. Por isso, precisamos identificar o conceito de renda. Porque nessa distribuição de competências, o Constituinte partiu de conceitos pressupostos. Não foi só com renda que ele não avançou na nossa Constituição Federal. Ele trabalhou com outros tantos vocábulos e nenhum deles avançou para facilitar, no sentido, entenda-se por renda isso, entenda-se por produto isso, entenda-se por mercadoria isso. Absolutamente. Partiu de conceitos pressupostos. E o que é um conceito? E aqui me valho das lições do justo filósofo Lorival Villanova, que diz que conceito nada mais é que um seletor de propriedades, segundo um critério jurídico que vai presidir essa investigação. Então, o Constituinte nosso foi o primeiro selecionador dessas propriedades. Ele trabalhou com a realidade, com a base econômica, e foi partilhando, foi fatiando essa realidade passível de sustentar encargo econômico do tributo e foi distribuindo aos entes competentes. E de que maneira? Utilizando-se de diferentes linguagens, recortando
fazendo diferentes recortes da realidade e atribuindo aos diferentes entes tributantes. A União atribuiu essa realidade econômica coberta pelo vocábulo renda. E esse vocábulo tem um conceito constitucional pressuposto.